Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Namaste. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de desequilíbrio, o estado de desarmonia, o que vem a se tornar o estado de doença. Ainda que dentro do Ayurveda isso tenha uma importância muito pequena, hoje em dia talvez isso tenha uma importância muito grande, à medida em que as pessoas se acostumaram a viver desequilibradas e se identificando com a doença. Então, o Ayurveda ele reconhece várias etapas do processo de desenvolvimento do que é o afastamento do nosso estado natural de saúde. Quando a gente está em estado saudável de saúde, nossa capacidade metabólica está balanceada, os nossos princípios fisiológicos estão balanceados e os nossos tecidos estão balanceados. Em sânscrito isso costuma se dizer Sama Agni, Sama Dosha, Sama Dhatu, que significa que para o teu corpo estar saudável, é importante que tanto a tua atividade metabólica, a sua capacidade de transformar coisas externas a você em coisas que teu corpo vai começar a transformar em materiais aproveitáveis, está balanceada, que é o Agni. Os princípios inteligentes atuantes no seu corpo, que são Vata, Pitta e Kapha, estão de uma maneira harmonizada, balanceada, Sama. E Dhatus significa mais ou menos aquilo que dá suporte, que a gente normalmente traduz como tecido, ainda que essa seja uma tradução um pouco rápida. Então, para o Ayurveda, o primeiro momento que você começa a sentir um mal-estar é quando o teu dosha desarmoniza. O que significa? Por exemplo, podemos supor que eu sou, numa escala de 0 a 10, 8 Pitta, 5 Kapha, 4 Vata. Suponha que essa é a minha constituição básica. Se em qualquer um desses casos, algum desses números chega a 10, o meu Agni começa a sofrer. Por exemplo, eu que sou uma pessoa com uma propensão a ter desarmonia em Pitta, se eu tenho um desequilíbrio em Pitta, o meu Agni, minha capacidade metabólica, fica super exacerbada e eu começo a ter queimações. Eu começo a cozinhar demais os alimentos, eu começo a tostar demais e fica tudo queimado. Isso não é aproveitado pelo meu corpo. Então, nesse primeiro momento que você tem um acúmulo do dosha, ele está se aproximando da barreira do 10. Sendo que essa barreira do 10 é apenas ilustrativa, pode ser 11, 15, 2, pouco importa. É só importante mostrar que há um momento onde o nosso corpo aguenta menos daquela energia. E isso começa a afetar o nosso Agni. Então, no primeiro processo de desarmonização, esse Agni ainda não sofreu, ele está acumulando dosha. Ele deixou de ser Sama Dosha. No momento em que ele começa a agravar, significa que ele começa a alterar a propriedade da nossa capacidade metabólica. É como se o nosso termostato passasse a funcionar de uma maneira estranha. E aí você começa a ter um processo de cozinhar mal aquilo que é seus nutrientes. Quando isso começa a acontecer, você começa a gerar o grande vilão do Ayurveda, que se chama Ama. Ama é tudo aquilo que corrói a inteligência celular da gente. E com isso dentro, começa a ter algum problema dentro do nosso sistema. Por quê? Porque Vata, Pitta e Kapha são energias que têm uma capacidade muito grande de manter a gente saudável se elas estão dentro dos limites suportáveis dessas energias. Quando elas aumentam, elas decaem, elas se tornam dosha, aquilo que decai. Então, no segundo estágio, você já começa a ter alguns sintomas de que as coisas não estão legal. Seu intestino começa a ficar um pouco preso, você começa a ficar com afta, você começa a ficar com muco, ou seja, começa a ter os sinais dos agravamentos físicos dos doshas, Vata, Pitta e Kapha. No terceiro estágio, a inteligência celular começa a ser nublada por Ama. Ama é
de novo, o grande mal dentro da perspectiva do Ayurveda, porque ela tira a nossa inteligência biológica. Ela transforma coisas que são nutrientes que o nosso corpo precisa em rejeitos. E coisas que são rejeitos e que o nosso corpo não precisa em pseudonutrientes, intoxicando a gente. Então a ama nubla o discernimento da nossa inteligência celular e da nossa inteligência orgânica. Você começa a gostar de um monte de coisa que te faz mal. E aí, nesse terceiro estágio, ela começa a extravasar. Primeiro ela agrava, primeiro ela acumula e depois ela agrava. Ela começa a influenciar o Agni. Depois ela transborda. Quando ela transborda, você já tem um coquetel molotov aí, que é um dosha mais ama. Então, por exemplo, Pitta, que é o meu caso, que seria muito importante para digerir os alimentos, as informações, tudo isso. Quando ele agrava e começa a ficar com ama, ele começa a circular pelos meus tecidos e encontrar alguma porta que esteja vulnerável. No meu caso, é principalmente tecido sanguíneo, fígado, intestino delgado, óleos, pele em geral, mais de inflamações. Tudo isso começa a ter uma galera meio louca, coquetel molotov andando dentro de você, que pode ser tanto de vata, pitta e kapha. E aí, nesse momento, eles começam a atacar algum tecido. Para haver doença no Ayurveda precisa haver dosha, dusha e ama. A gente falou de dosha, a gente falou de ama, agora a gente vai falar de dusha. Dusha é o tecido que está enfraquecido, é o dato que decaiu. Mesma forma de dosha tem essa sensação de apodreceu, perdeu a função, dusha também é o dato que perdeu a função. E aí, nessa hora, as coisas começam a ter uma cara de doença. Você ainda não está doente, mas seu corpo já não está funcionando legal. Você sente realmente o problema de ir no banheiro, você sente teu fígado reclamando, ou então você sente muita raiva, ou então você sente muito apego, você sente muito muco. Aqui a gente já está quase naquela hora que o médico pode de alguma maneira falar, meu filho, você está doente, qualquer coisa assim. Mas isso ainda não configura um estado muito difícil de ser tratado, porque essa ama e esse dosha ainda não se enraizaram nos tecidos. Ele bateu na porta e entrou. O quarto estado é que a situação agrava um pouco mais, porque ele já começa a se alojar de fato no tecido e começar a mandar emissário para outras regiões. E aí o bicho começa a pegar, porque ele já está enraizando e destruindo a função metabólica, a função fisiológica de alguns dos tecidos. A partir desse momento, já não é mais seguro tratar só com procedimentos terapêuticos, porque a ama começa a entrar, essa forma pegajosa, oleosa, burra e altamente destrutiva, começa a entrar no nível celular e alterar o funcionamento do software. Então a pessoa realmente passa a gostar muito daquilo que só faz mal. Tudo que faz bem, isso daí a ama troca os sinais e você fica completamente emburrecido e embrutecido. E aí, nesse momento, o Ayurveda começa a ter necessidade de procedimentos clínicos mais intensivos, como o Panchakarma. No quinto estado, a doença já é bastante significativa, mas ela ainda é recuperável. Você tem um agravamento dos datos, eles estão lá bem machucados, mas aquilo dali ainda, de alguma maneira, é um estado, de alguma forma, crônico, talvez manejável. Tem ainda uma boa perspectiva de curar aquele quadro. O sexto e último estado é o estado onde aquilo já foi tão corroído o tecido que já não é mais possível manter ele saudável, e sim manter ele sem piorar. Então, no último estado, o Ayurveda ele recomenda que haja uma melhora da qualidade de vida da pessoa. Isso sempre é possível, sem que se prometa que o tecido vai voltar à função original sem uma coisa meio milagrosa. Então, a ideia do Ayurveda, por isso que ele é tão inteligente, é cuidar da pessoa nos dois primeiros estados, onde ainda tem uma ligeira desarmonia sem que isso entre dentro dos tecidos. Porque no primeiro e no segundo estado, o dosha está lá passeando pelo corpo e ele faz um pit stop na pele. Antes de ele mergulhar para os tecidos mais profundos, que são o muscular, o gorduroso, adiposo, o ósseo, o medular e o reprodutivo, ele dá um aviso na pele.
Então a gente, quando olha a pessoa e vê o estado da pele dela, já dá para ter uma noção muito grande de quanto de ama tem naquele sistema. Por isso que o Ayurveda ele é tão fantástico, porque ele consegue tratar a pessoa antes dela ficar do que a gente chama de doente. Mas no Ayurveda isso já é considerado uma desarmonia. Então, se vocês por acaso quiserem outras informações também, tem os outros vídeos da série Ayurveda, que discute um pouco mais esses conceitos de doshas e o que é a proposta do Ayurveda. E tem um outro vídeo que é Princípios da Alimentação Ayurvédica, que é a Ayurveda no seu dia a dia. Bom, eu sou o Thiago Namastê, tem um monte de vídeo meu no YouTube com o Thiago Namastê. E quem quiser contato para atendimentos terapêuticos, ayurvedamassoterapia@gmail.com.